Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar sequência ao meu primeiro vídeo sobre vida fora da Terra, em que eu deixei uma pergunta no ar, que é: será que nós fomos visitados por vida inteligente? Será que nós já fizemos contato com alguma civilização? Será que temos evidência disso na Terra? Pois é o que nós vamos tentar responder hoje. Não sai daí! Bom, nesse vídeo eu pretendo abordar aqui as principais evidências de que a gente teria tido algum encontro com civilização extraterrestre. Esse é um canal de divulgação científica e aqui nós vamos trabalhar à luz do método científico, que é o método que nós usamos na ciência para aprender as coisas. E como as pessoas podem mentir ou podem ser enganadas pelos próprios sentidos e pela própria imaginação, evidência anedótica, relato de pessoa falando que viu, que aconteceu ou que existe, não é uma evidência científica. Então nós não vamos levar em consideração o relato de pessoas sozinhos, sem nenhuma outra evidência que corrobore aquela afirmação, que comprove aquela afirmação. Estabelecida essa premissa, vamos para o que interessa, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é: será que nós somos visitados? E aqui vamos para as principais evidências apontadas como prova de que fomos visitados. A primeira delas é gado mutilado. Ou seja, o pessoal acha por aí, né, cabra, bode, boi ou até cavalo com marcas de mordidas, marcas estranhas assim de machucados difíceis de identificar, ou carcaças desses animais destroçadas de formas muito bizarras assim. E isso fez com que uma série de fazendeiros ficassem preocupados. Alguns achavam que eram demônios, tem até culturas que deram nome para esse tipo de demônio, chamado chupacabra, com certeza você já ouviu. Pois é, mas esses machucados e essas carcaças são perfeitamente explicados pela ação de predadores, carniceiros e diversos animais. No caso dos machucadinhos, pode ser a ação de predadores como coiotes e lobos, ou de morcegos que vão lá e dão uma mordidinha. E no caso das carcaças destroçadas, as que foram investigadas era parte do processo mesmo de decomposição ou a ação de carniceiros que deixava as carcaças daquele jeito meio bizarro. Não conhecer a existência desses animais e o processo de decomposição fez com que essas pessoas atribuíssem a esse fenômeno perfeitamente natural um caráter extraterreno ou sobrenatural. Então, infelizmente, mutilação animal e chupacabra não são evidências de vida fora da Terra. Segunda suposta evidência, as pirâmides do Egito. Pois é, muita gente fala que as pirâmides eram impossíveis de ser construídas pelos egípcios, porque nós não conseguimos saber como eles fizeram, então só pode ser alien. Primeiro, isso é uma tremenda falta de respeito com os egípcios, tá? Porque eles eram povos extremamente inteligentes, brilhantes, com uma cultura vasta e ampla e complexa. Então é muita arrogância nossa assumir que porque a gente não sabe como que eles fizeram algo, só pode ter sido alien. E isso, além de uma demonstração de arrogância, é um pouquinho de ignorância, porque sim, nós já conseguimos entender como eles fizeram aquilo sim. Existem trabalhos bem interessantes de arquitetura e engenharia que explicam diversas formas possíveis que os egípcios poderiam ter construído as pirâmides com os recursos que eles tinham na época. Inclusive tem um livro bem bacana chamado The Complete Pyramids, do Mark Lehner, que descreve toda a história das pirâmides, faz um apanhado histórico, técnico e tecnológico para falar sobre a construção e sobre as teorias sobre a construção delas, tá? Então não, pirâmide não é evidência de contato extraterrestre. Vamos para a terceira evidência, que é círculos em plantações. Esse é famoso, inspirou até um filme muito bom chamado Sinais. Se você nunca viu, veja, que são círculos que aparecem, círculos enormes, formas geométricas muito bacanas, que aparecem em plantações pelo mundo. E aí o pessoal falou: isso daí é ação de alien, é eles estabelecendo ali pontos de pouso e tal. Pois é, isso surgiu na década de 70 com uma pegadinha, com dois ingleses, Doug Bauer e Dave Charlie. Eles fizeram o primeiro círculo de plantações e inspiraram vários outros a fazerem também essas pegadinhas. Em 91, eles acabaram vindo a público e falando que realmente eram eles que tinham feito isso. Eles foram inspirados por um círculo que apareceu num pântano na Austrália, que foi criado por um redemoinho. Eles acharam aquilo impressionante, a onda de alien estava muito forte na década de 70, eles decidiram fazer essa brincadeira e acabaram inspirando outras. Mais uma evidência de que isso é brincadeira é que várias vezes as pessoas descobriram quem tinha feito, e esses círculos em plantações sempre ocorriam perto de estradas ou de lugares com população razoável, ou seja, eles não aconteciam em lugares muito isolados ou de difícil acesso. Então, círculos em plantações são pessoas brincando com o matagal alheio. Não tem nada de evidência de vida extraterrestre ali. Próxima suposta evidência não é bem uma coisa, mas são várias, são os discos voadores, né? O pessoal sempre vive falando que viu um OVNI na forma de disco e tal. De onde vem a ideia do disco voador, tá? Isso vem de 1947, de um cara chamado Kenneth Arnold. Falei certo? Isso, Kenneth Arnold. Esse cara disse que viu um objeto voador não identificado, é daí que vem a sigla OVNI,
E aí ele foi ser entrevistado para falar o que ele viu. E o que ele descreveu não era um disco, era um negócio parecendo uma gota, que era mais arredondado na frente e fino atrás. Mas na hora de explicar para o repórter, ele falou que a coisa saiu quicando do mesmo jeito que um disco quica quando você joga na água. O repórter entendeu errado e digitou lá que ele viu um disco voador. Ele até tentou corrigir na época, ligar para o repórter e falar, olha, você falou errado, mas a coisa já tinha pegado, já tinha alastrado, viralizado, né? E todo mundo estava usando esse termo. E a partir daí, um monte de gente começou a falar que via disco por aí. Ou seja, a maior evidência de que a forma da aeronave é um disco é um erro de um repórter. E isso mostra como que provavelmente as pessoas que viram discos voadores estão sendo mais induzidas pela própria imaginação. Porque todo mundo já tem no imaginário essa ideia do disco voador e tal, associado a Alien. Então quando ele vê um objeto, a imaginação dele já projeta ali o que ele quer ver, um disco. Tanto que se você for analisar relatos de pessoas que viram objetos voadores não identificados na forma de disco ou discos voadores, todos, ou praticamente todos, datam depois de 47, depois dessa notícia veicular. Próxima evidência de encontro alien famosa que nós temos é o acidente de Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos, em 1947 também. 8 pessoas dizem ter visto um objeto caindo no meio do deserto de Roswell, que depois foi chamado de um disco voador, e aí teve relatos de pessoas que viram corpos no chão e o governo tentou acobertar. Parte da história é real, o governo realmente tentou acobertar, mas é porque isso era um projeto secreto da época da Guerra Fria, que era um balão espião chamado Projeto Mogul. Esse projeto era um projeto militar dos Estados Unidos para testar um balão que voaria sem ser captado por radares para espionar a União Soviética. Então, obviamente, que eles tinham que acobertar isso, porque eles não queriam que ninguém ficasse sabendo que eles estavam montando uma ferramenta para espionar, né, os inimigos ali da Guerra Fria. Então teve um acobertamento, mas não teve nada de alien. E aí uma coisa importante, as 8 pessoas que descreveram o primeiro impacto, se você pegar o relato do que elas falaram, todo esse relato bate com a descrição do balão do Projeto Mogul. E as que falaram que viram corpos, que viram pedaços de aliens e etc e tal. Todos esses relatos adicionais vieram anos depois que a fama da parada de alien começou a ficar popular ali. Ou seja, provavelmente eles foram induzidos pela cultura e pelo folclore local, até porque a cidade de Roswell hoje ganha muito dinheiro com o turismo e essa questão alien, tá bom? Então, acidente em Roswell, projeto militar, mas nada que comprove que seja visita de vida fora da Terra. E aí vamos para o caso mais famoso aqui no Brasil, que é o caso do ET de Varginha, né? Em 1996, 3 garotas avistaram um ser agachado num lugar escuro, ficaram muito assustadas e saíram correndo e foram para a polícia procurar ajuda, falar do que elas tinham visto. Além disso, naquela mesma época, a cidade viu a circulação de vários caminhões de bombeiros e um comboio militar passou pela cidade. No mesmo período, um policial militar morreu. Junta tudo isso, mais uns relatos fantasiosos no interior de Minas, e você tem um caso de alien no interior do Brasil. Vamos aos fatos. No mesmo dia que essas 3 garotas viram esse ser agachado, que muita gente, não elas nunca falaram que viram alien, elas falaram que elas viram um bicho. Mas muita gente fala que é um alien, né? Choveu granizo na cidade. E aí teve uma chuva muito forte, ventou muito e caiu muita árvore. Então no outro dia a circulação de caminhão de bombeiro era para tirar as árvores que haviam caído. O exército explicou os caminhões militares, Na época foi pedido para comentar e eles mostraram um relatório que mostrava que uma série de caminhões estavam sendo levados para consertar numa base ali perto e esse comboio então passou pela cidade. Coincidência. O policial militar morreu naturalmente ali, ele só foi uma coincidência mesmo, inclusive o pessoal fala, ele morreu por toxinas desconhecidas. Na verdade não tem nenhum laudo médico que afirma isso, todos os laudos médicos da época dizem que ele morreu lá por causas explicáveis, não tem nenhuma causa inexplicável associada à morte dele. E tem um morador de Varginha, que o pessoal chamava ali de Mudinho, que tinha um histórico de problemas mentais, que tinha um hábito de ficar agachado em alguns lugares. Isso são relatos dos locais. E a casa desse Mudinho, embora ele fosse um andarilho da cidade, ele tinha casa, é próximo de onde as meninas avistaram esse ser agachado. Então é provável que tenha sido ele. Ou seja, você tem uma série de situações com uma coincidência, e aí você tem a conspiração que alimenta isso tudo, Mas é muito mais provável que tenha sido apenas uma coincidência que gerou esse burburinho aí, e claro que alimenta muito o turismo, porque hoje a cidade de Varginha também lucra muito com o turismo dessa história do ET de Varginha.
E na mesma pegada do Roswell, nós temos a Área 51, que é uma base militar secreta ali no deserto, para onde, teoricamente, teriam sido levados os destroços das naves alienígenas que caíram na Terra. Pois é, pessoal, a Área 51 existe, ela é uma base militar, né? Mas só isso, é uma base militar no meio do deserto, tá? Não tem nenhuma evidência que sugere que lá são feitos alguns testes diferenciados ou que tem tecnologia diferenciada. É claro que ela é secreta porque toda base militar é secreta. É militar, gente. Prepara tecnologia para guerra, estratégia de guerra. Se o inimigo ficar sabendo, ele vai saber da sua estratégia. Então, obviamente que base militar tem que ser secreta. Até porque, se você parar para pensar, é uma conspiração que não faz sentido. O que se ganharia escondendo a maior descoberta da história da ciência? Que lado positivo que tem nisso para qualquer tipo de governo ou autoridade? Sem falar, gente, que é muito difícil manter esse tipo de informação. Basta ver o escândalo do Snowden com a NSA. A NSA estava com um projeto para espionar a população americana, um projeto militar de alta importância, que tinha muita gente ali na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos interessada em manter aquilo em segredo, e um funcionário foi lá, arriscou a própria liberdade e entregou para todo mundo. Então não bate muita informação. Então, pessoal, até agora todas as evidências que eu citei aqui, elas não corroboram, na verdade, elas não se mostram sólidas para mostrar o contato, a existência do contato de inteligência alienígena com a Terra. E para complementar, aqui vão algumas outras informações que podem ajudar a confirmar isso, tá? A primeira delas é da inconsistência. Um alien para vir de uma galáxia distante, ele teria que ter uma tecnologia muito avançada de nave. Aí essa tecnologia vem e bate na Terra, estraga na Terra. Tipo assim, o alien tem uma nave super avançada para viajar no espaço interestelar, mas ele não sabe fazer baliza. Aí ele vai em Varginha e cai no morro. Não faz o menor sentido isso. A segunda coisa é a seguinte: quanto mais registros de imagem e foto nós temos disponível hoje, menos relatos de OVNIs aparecem. Isso sugere que talvez seja mais invenção das pessoas do que algo de fato. Porque senão, se isso acontecesse com a frequência que aconteceu no passado, por que ninguém está filmando ou fotografando isso o tempo todo? E uma outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, né? O Carl Sagan falava muito isso no livro dele, que eu acho muito bom de se ler, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que fala sobre ceticismo e método científico. Ele diz o seguinte: afirmações extraordinárias demandam evidências extraordinárias. Se você fala algo muito espetacular, cara, eu consigo voar. Velho, você tem que me provar que você consegue voar. E tem que ser uma evidência muito boa que você está voando. Não basta um vídeo, porque hoje em dia qualquer um faz um vídeo com efeito especial da pessoa voando. Tem que ser assim, você tem que voar na minha frente, eu tenho que fazer teste para ver que não tem barbante ou cordão. Então lembrem disso, afirmações extraordinárias demandam evidências extraordinárias. Mas isso não quer dizer que nós não estamos procurando. Muita gente fala assim, a gente tem que apostar na ufologia para buscar vida fora da Terra, inteligente, porque a ciência não está nem aí para isso. Isso é mentira. Nós temos um órgão chamado SETI, S-E-T-I, que é a sigla em inglês para Busca por Inteligência Extraterrestre, ou Search for Extraterrestrial Intelligence. Ah, rapaz, treinei 4 vezes para não errar isso agora. Hoje eu tô afiado, meu inglês está fino. Pois é, o SETI é um órgão que conta com mais de 60 cientistas especializados. Tem geólogo, astrobiólogo, astrônomo, físico, químico, biólogo, médico, escambau A4, tá? Todo tipo de instrumento, telescópio, radiotelescópio, tudo isso para tentar encontrar inteligência fora da Terra. Então a gente aponta o telescópio lá para fora, eles criam protocolos, eles fazem pesquisas, eles analisam dados, tudo para tentar ver se tem algum sinal de inteligência fora da Terra. Então tem todo esse esforço científico, público, comunitário, de várias pessoas gabaritadas para tentar achar inteligência fora da Terra. E eles também são parte da conspiração? Ou não? Só a galera da ufologia que faz lá aquelas conferências que, com papel alumínio na cabeça que sabe da verdade? E aí é importante lembrar do viés da confirmação, que é um fenômeno psicológico documentado, onde quando a gente quer acreditar em algo, a gente analisa as informações já com um viés em que as informações que confirmam aquilo que a gente quer acreditar, elas são aceitas de modo mais amigável e com menos senso crítico, e as informações que questionam o que nós queremos acreditar são recebidas com agressividade e com desconfiança ou até descartadas, tá? Então é importante que a gente tenha senso crítico e, respondendo a pergunta que motivou esse vídeo, já que tem muita possibilidade de vida fora da Terra, inclusive de civilizações inteligentes, será que nós fizemos contato ou fomos visitados por essa civilização? E a resposta é, até o momento, infelizmente, não. Não há nenhuma evidência de que isso tenha ocorrido. Mas isso levanta uma outra pergunta interessante, que é a seguinte: poxa, tem chance de vida pra caramba lá fora. Principalmente tem chance de ter muita civilização lá fora.
mas temos zero evidência que mostra que essa civilização entrou em contato com a gente. Por que será isso? Isso é algo meio bizarro, né? Na verdade, os cientistas têm feito essa pergunta, tá? E isso se chama paradoxo de Fermi. E existem aí possíveis explicações e respostas para essa pergunta, para esse paradoxo. Mas esse vídeo já está ficando muito longo, então eu vou abordar elas num próximo vídeo, numa parte 3. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder, porque eu vou abordar o paradoxo de Fermi e suas explicações, tá? Curta e compartilhe se você gostou do material, espero que vocês tenham gostado. Se você discorda de mim, se você tem evidência aí de inteligência alienígena ou algum argumento que eu não abordei aqui que você acha interessante, coloca nos comentários, vamos conversar a respeito, vamos discutir a ciência disso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!